Olá, pessoas! Bem-vindos a mais uma aula e hoje falaremos sobre lógica de pesquisa em neurociências. Recentemente lancei um vídeo sobre a lógica de pesquisa em ciências do comportamento e achei interessante trazer também uma aula mais relacionada às particularidades de pesquisa cujo tema é o sistema nervoso. Como já foi mencionado no vídeo sobre a história da neuropsicologia, a neurociência experimental se desenvolveu a partir das contribuições de Broca, Wernicke e da frenologia, que apesar de ser uma pseudociência, instigou processos de investigação sobre o nosso encéfalo e as suas funções. Historicamente, houveram muitos avanços metodológicos e tecnológicos desde aquele tempo, e hoje temos o auxílio de inúmeros instrumentos, como por exemplo as técnicas de imageamento cerebral e o aperfeiçoamento de estudos com animais, por exemplo. Uma outra grande lição que podemos tirar da história das neurociências é de que todo o nosso substrato neural é extremamente complexo, o que torna necessário sistematizar o seu processo de investigação. Para reduzir essa complexidade, os neurocientistas fragmentaram o estudo do sistema nervoso em pedaços menores, facilitando seu processo de análise sistemática experimental. Esses fragmentos foram chamados de níveis de análise e, em ordem ascendente de complexidade, são neurociência molecular, neurociência celular, neurociência de sistemas, neurociência comportamental e neurociência cognitiva. Para começar, o estudo do encéfalo em seu nível mais elementar é realizado pelas neurociências moleculares. Não é surpresa para ninguém que a matéria encefálica consiste em uma fantástica variedade de moléculas, muitas das quais são exclusivas do sistema nervoso. Essas diferentes moléculas têm diferentes papéis, todos cruciais para a função do encéfalo, desde mensageiros a canais iônicos e receptores sinápticos. É a partir disso que surgem os objetos de estudo das neurociências moleculares. O próximo nível de análise é constituído pelas neurociências celulares, que abordam o estudo de como todas essas moléculas trabalham em conjunto para conferir aos neurônios as suas propriedades especiais, estudando os diferentes tipos de neurônios e células gliais, as suas influências sobre o neurônio e até mesmo como os neurônios realizam as suas funções. Grandes agrupamentos de neurônios formam circuitos complexos que realizam a função em comum, como a visão ou movimento voluntário. Assim, podemos falar num sistema visual e no sistema motor, cada um possuindo seus próprios circuitos dentro do encéfalo. Nesse nível de análise, chamado de neurociência de sistemas, os neurocientistas estudam como diferentes circuitos neurais realizam determinadas funções, como o controle motor e o processamento sensorial. As neurociências comportamentais estudam como os sistemas neurais são responsáveis pela regulação de repertórios comportamentais específicos, bem como os mecanismos neurais que interferem na relação do corpo com o ambiente, seja de forma adaptativa ou não. Por fim, talvez o maior desafio das neurociências seja a compreensão dos mecanismos neurais responsáveis pelos níveis mais elevados de atividade mental humana, como a consciência, a imaginação e a linguagem. Pesquisas nesse nível, chamadas de neurociências cognitivas, estudam como a atividade do encéfalo cria o que chamamos de mente, ou funções psicológicas superiores. Agora vamos falar um pouco sobre o processo científico. De maneira geral, a pesquisa em neurociências pode ser dividida em três tipos: clínica, experimental e teórica. A pesquisa clínica é principalmente produzida por médicos, que muitas vezes conduzem suas pesquisas a partir da tradição de Broca, tentando deduzir as funções das várias regiões do encéfalo a partir dos efeitos comportamentais ou cognitivos de lesões causadas nessas regiões. Outros conduzem estudos para verificar os riscos e os benefícios de novos tipos de tratamento. As abordagens experimentais utilizadas para se estudar o encéfalo são tão amplas que incluem quase qualquer metodologia concebível. Por exemplo, as abordagens utilizadas por neuroanatomistas, neurofisiologistas, neurofarmacologistas e neurobiólogos moleculares, profissionais que utilizam vários instrumentos como microscópios, eletrodos e fármacos em busca de informações sobre o encéfalo, sua estrutura e o seu funcionamento.
Por sua vez, a neurociência teórica é uma disciplina relativamente jovem, na qual os pesquisadores utilizam ferramentas matemáticas e computacionais para compreender o encéfalo em todos os níveis de análise. Na tradição da física, os neurocientistas teóricos tentam extrair um sentido das vastas quantidades de dados gerados pelos cientistas que utilizam métodos experimentais, como aqueles mencionados anteriormente, com o objetivo de ajudar a focar os experimentos em questões de maior relevância e estabelecer os princípios computacionais e matemáticos da organização do sistema nervoso. É importante notar que, independente do nível de análise ou mesmo do tipo de pesquisa empregado na investigação, todos compartilham uma importante característica: são pautadas no método científico, que pode ser resumido em 4 etapas essenciais: a observação, a replicação, a interpretação e a verificação. As observações são geralmente realizadas durante experimentos desenhados para se testar uma determinada hipótese. Por exemplo, um pesquisador chamado Bell hipotetizou que as raízes ventrais continham as fibras nervosas que controlavam os músculos. Para testar essa ideia, ele realizou um experimento no qual seccionou essas fibras e observou se isso resultava em paralisia muscular ou não. Um outro exemplo bastante famoso é o de Broca, cujas observações cuidadosas o levaram a correlacionar uma lesão no lobo frontal esquerdo com a perda da capacidade de falar. Outra etapa essencial do método científico é a replicação, que sugere que qualquer observação, seja ela experimental ou clínica, deve ser replicada. Replicação simplesmente quer dizer repetir o experimento em diferentes indivíduos ou fazer observações similares em diferentes pacientes, tantas vezes quantas forem necessárias para se descartar a possibilidade de que o fato observado tenha ocorrido apenas por acaso. Uma vez que o cientista acredite que a observação é correta, ele a interpreta. A interpretação depende do nível de conhecimento sobre o assunto naquele momento histórico e até mesmo das noções pré-concebidas que o cientista possa ter. Por exemplo, um neurocientista famoso chamado Florence costumava realizar estudos com pombos através da ablação experimental. O que Florence não sabia era que o cérebro de um pássaro era fundamentalmente diferente do de um mamífero, levando-o a cometer inúmeros equívocos em suas conclusões. A última etapa do processo científico é a verificação. Essa etapa é distinta da replicação que o pesquisador original realizou. A verificação significa que a observação é suficientemente robusta para que qualquer cientista competente, ao seguir precisamente os protocolos da pesquisa original, possa reproduzi-la. É interessante notar que a verificação é importante, pois o cientista expõe suas descobertas e conclusões ao crivo da comunidade científica e à revisão por pares, que por sua vez busca lacunas e erros, a fim de substituir, corrigir ou corroborar as afirmações da pesquisa original. Chegou ao fim a aula de hoje, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. O material utilizado na elaboração do roteiro desse vídeo foi o livro Desvendando o Sistema Nervoso, escrito por Bier e colaboradores. Se você gostou do conteúdo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!